Mas hoje a palavra que eu quero trazer para vocês é o texto que eu mais gosto no Velho Testamento. E domingo que vem eu vou pregar o texto que eu mais gosto no Novo Testamento. Então vocês vão ver aqui, toda a Bíblia é maravilhosa, mas para mim são as pérolas, né? As mais preciosas, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento. E lógico que os dois textos têm que falar de Jesus, que é o autor e consumador, né, da nossa fé. Amém? Tudo foi feito por Ele, tudo é para Ele e tudo voltará para Ele. O nosso grande Salvador, o grande amor das nossas vidas. Amém? Então eu quero falar com vocês hoje, nós vamos estudar o texto que está em Isaías no capítulo 61. O profeta Isaías foi um profeta em Jerusalém e ele é conhecido como profeta evangelístico, porque ele falou muito sobre Jesus, teve grande revelação acerca da vinda de Jesus e do seu ministério. Então é o texto que nós vamos estudar hoje, né, através dessa palavra. Eu queria que vocês acendessem um pouquinho aqui a plateia, que eu gosto de ter contato visual. Isaías 61 descreve o ministério do Messias, né? E o capítulo todo, ele fala da obra de Jesus. Na sua primeira vinda, como Jesus, quando veio, nasceu, esteve entre nós, como ele teve a sua história, trabalhou nas nossas vidas, e depois a sua segunda vinda, que nós vamos viver em plenitude muitas coisas que esse texto apresenta, mas todo o processo de salvação já está acontecendo na nossa vida, desde a sua primeira vinda, e vai então se concretizar plenamente na sua segunda vinda. Isaías 61, de 1 a 5, eu gostaria que você acompanhasse comigo, fala sobre a primeira vinda de Jesus. Então vamos ler o texto. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os diante destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Esse texto profetizado por Isaías, ele se cumpre em Jesus Cristo. Um dia Jesus estava em Nazaré e ele entrou na sinagoga e leu o texto do dia. Porque os judeus, eles iam lendo a Torá um dia após o outro e o texto era seguido. E o dia que Jesus entrou na sinagoga em Nazaré, era esse texto que estava destacado para ser lido. E Jesus leu esse texto e ele disse assim: hoje essa palavra se cumpre em mim. Então essa palavra profetizada por Isaías fala sobre o Messias que viria. E quando Jesus fala, essa palavra se cumpriu em mim, ele está chamando para si essa unção de Messias. E Messias significa o ungido, aquele que veio da parte do Senhor para libertar o povo de Israel. O Espírito Santo de Deus, ele veio sobre Jesus para que ele vivesse, não é? Esse propósito de Deus na sua vida, que é deixar a presença do Pai e vir até nós para nos resgatar, né? Para nos salvar, para nos trazer salvação plena. E o Espírito Santo de Deus veio sobre Jesus
para empoderá-lo para essa obra. Incrível que há muitos questionamentos a respeito disso, porque Jesus é Filho de Deus. Mas quando ele deixa a presença do Pai, ele se esvazia de si. E vem até nós, e é nascido de mulher, é gerado pelo Espírito Santo. Quando Jesus é gerado pelo Espírito Santo, ele é gerado com uma semente diferente da nossa, que herdamos a semente de Adão. Então ele tinha toda a capacidade para dizer não para o pecado. Porque Jesus nasceu na situação que Adão e Eva nasceram, sem a semente da corrupção. Porque todos nós hoje nascemos com a semente da corrupção. Nós não temos liberdade para não pecar. A nossa carne, ela tem uma tendência para o erro, para o pecado. Mas Jesus não. Quando ele veio como fruto do Espírito Santo, ele tinha então a oportunidade de dizer não para o pecado. Ele estava empoderado pela presença do Espírito Santo para isso. E Jesus, ele não começou a sua obra antes de receber a presença do Espírito Santo, de ser tomado pelo Espírito Santo, porque ele, como filho de Maria, não é? Ele se esvaziou da sua divindade. Ele era homem, completamente homem e completamente Deus, mas foi no seu batismo, quando o Espírito Santo veio sobre ele, é que ele teve capacitação e o poder do alto para cumprir tudo aquilo que Deus havia designado para ele. Em Isaías 61:1 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, não é? Porque ele me ungiu, porque o Senhor me ungiu. O Espírito veio sobre ele e ungiu para que ele pudesse cumprir o plano de salvação para mim e para você. O Espírito do Senhor veio sobre ele. E o Espírito do Senhor vem sobre nós quando nós dizemos sim para Jesus. Amém? O Espírito tomou, não é? Jesus estava pleno da presença do Espírito Santo. E ele que foi tentado em todas as coisas, ele não caiu em tentação, para que ele um dia pudesse pagar o preço de morte, sem ter a dívida do pecado. Amém? Ele não tinha dívida, mas ele pagou a nossa dívida, a minha e a sua, porque ele foi cheio do Espírito Santo, que o capacitou a dizer não para o pecado, e trazer toda essa obra salvífica, né, que nos trouxe a salvação. Mateus 7:16-17, relata esse momento que Jesus foi cheio do Espírito Santo. Batizado Jesus, né, por João Batista, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Naquele momento que Jesus foi batizado por João Batista, ele sai das águas, e naquele momento o Espírito Santo de Deus desce sobre ele como uma pomba, né? Na figura de uma pomba. E ele é cheio, ele é pleno da presença do Espírito do Senhor Deus, que o capacita para essa obra. E os céus declaram, o Pai declara: este é o meu filho amado. Jesus é o meu filho, aquele que procede de mim, em quem eu tenho prazer. E nesse momento, aos 30 anos de idade, quando o homem, né, quando o primogênito judeu pode então publicamente ser reconhecido pelo seu pai, que aquele filho primogênito agora, na sua maturidade, com 30 anos, pode assumir a responsabilidade de falar em nome do Pai e de decidir em nome do Pai. Naquele momento, Jesus foi cheio do Espírito Santo, e a voz validou a sua vinda, a voz do Pai, porque o Pai disse dos céus: eis o meu filho. É ele quem é o meu filho, é ele quem procede de mim. A ele ouvi, porque eu tenho nele prazer. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor.
O Espírito do Senhor Deus me ungiu, foi o que Jesus declarou, para fazer uma grande obra. E a obra de Jesus foi tremenda. Primeira coisa que Jesus fez foi trazer boas notícias, boas novas aos quebrantados, boas notícias aos pobres. Como é gostoso a gente ter boas notícias. Um povo que na sua história, não é, ao longo dos séculos, estava esperando aquele que viria da parte do Pai, trazer libertação das suas opressões. Aquele povo que estava sendo oprimido pelo Império Romano, aquele povo que estava sendo escravizado, aquele povo que ano após ano fazia ritos de adoração, onde para que os seus pecados fossem expiados, eles traziam um cordeiro, então fazia aquele ritual, né, de purificação. Aquele povo fazia todos aqueles ritos de adoração, prefigurando aquele que viria um dia para libertá-los do jugo, da opressão, das suas amarras, das suas impossibilidades, da sua escassez. E ele, quando ele chegou, ele trouxe essa notícia: eu cheguei. E aos pobres, aqueles desvalidos, aqueles cansados pela opressão, pela dificuldade. Quantos de nós, às vezes, estamos passando por dificuldades, por, né, problemas, opressão, lutas na nossa vida? Quando você recebe a notícia, né, que você esperava. Você está com uma dificuldade financeira, às vezes precisa vender um imóvel. Quantas pessoas vêm com a gente e falam: ai, pastora, ora, ai, pastor Daniel, ora, faz campanha, ai, eu preciso vender tal apartamento, porque eu preciso quitar a dívida, porque eu preciso desse dinheiro. De repente, né, passa o final de semana, chega na segunda-feira, ele recebe a notícia que teve uma ótima proposta para a compra do apartamento. Boa notícia, né? Era exatamente: ai, meu problema vai ser resolvido. Você tem um diagnóstico de enfermidade e você busca o Senhor Deus e você é curado e de repente você sente saúde. Aquilo é uma boa notícia. Às vezes um remédio, você não é curado de forma milagrosa, mas um tratamento que você faz, e aí você ouve o diagnóstico do médico que você está livre daquela enfermidade. Isso são boas notícias. Jesus veio trazer uma boa notícia. Uma boa notícia para um povo que estava esperando ano após ano, década após décadas, centenários após centenários, a vinda do Messias. Porque desde a queda do homem, em Adão e Eva, Deus já havia profetizado que um dia viria aquele que iria pisar a cabeça da serpente. Quando ele escolhe um homem, chama Abraão, ele começa a dizer: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Você terá um descendente que será um príncipe sobre as nações. E quando Deus faz uma aliança com o rei Davi, ele diz: o seu trono subsistirá eternamente. São promessas, são pactos, são alianças que vão acontecendo ao longo da história, que tudo se cumpre quando Jesus veio. E a palavra de Deus diz que a vinda de Jesus é um tempo onde a própria palavra chama a plenitude dos tempos. Amém? Uau! O momento mais sublime da humanidade, né? Até então, é a vinda de Jesus Cristo. Ele trouxe essa boa notícia. Ele veio animar os aflitos. Como é duro a gente ser afligido. As aflições trazem prostração, trazem desânimo. Jesus, aonde ele passou, quando ele entra nas nossas vidas, ele nos anima na aflição. Não é? A palavra de Deus, os Salmos falam muito sobre isso. A palavra de Deus manifesta em Jesus Cristo, traz ânimo para as nossas vidas. Quando nós estamos desanimados, quando a alegria sai das nossas vidas, Jesus vem trazer boa notícia. Porque em Cristo Jesus nós temos as respostas às nossas inquirições, às nossas dúvidas. Nós temos cura para as nossas enfermidades, nós temos a provisão para as nossas
nossas necessidades. Amém? Jesus veio libertar, veio nos libertar, veio nos abençoar, veio nos animar, veio nos encorajar. Jesus é isso. Ele veio trazer liberdade aos escravos, trazer liberdade para os que estavam na prisão. É incrível como a gente vê que a humanidade é muitas vezes amarrada em prisões de pecados, de vícios, não é? Prisões emocionais, prisões espirituais. A gente ouve as histórias, a gente sabe os relatos e quantas vezes nós mesmos passamos por lutas que nos afligem, que nos amarram. E Jesus veio trazer essa libertação, porque em Jesus Cristo tudo cai por terra. Amém? As amarras mais terríveis, porque Jesus expulsou legião de demônios. De pessoas. Jesus expulsa legião de demônios. Jesus é aquele que através da sua graça e seu amor é capaz de te libertar de qualquer pecado, de qualquer tentação, de qualquer aflição. Se você tiver alguma amarra na sua vida, porque Satanás ele faz o seguinte: primeiro ele fica ao derredor, ele te tenta, você cai, e quando você cai ele bota culpa em você. E cada vez mais ele avança, trazendo as amarras. Mas Jesus é aquele que veio trazer libertação. Ele veio anunciar salvação ao seu povo. Chegou o tempo da redenção. E ele veio vingar-se dos seus inimigos. Isso, a vingança total vai vir na sua segunda vinda. Quando Jesus leu esse texto, quando ele entrou na sinagoga em Nazaré, essa última parte, ele não leu. O dia da vingança. Porque o dia da vingança vai acontecer no final dos tempos. Onde depois da tribulação, Satanás será julgado. Mas em Jesus tudo vai acontecer. Jesus, ele veio consolar os que choram. É incrível como muitas coisas acontecem na nossa vida e nos trazem pranto. Às vezes a gente chora de fato, as lágrimas correm. E às vezes assim, o choro é só interior, nos trazendo uma tristeza, uma melancolia que não sai. Eu acho tão incrível quando a palavra de Deus fala que Deus recolhe as nossas lágrimas e coloca num odre. Não é lindo isso? Não tem uma lágrima que você derrame, que Deus despreze, que Deus não conta, que Deus não leva em conta. É tremendo. Quando estamos passando por aflição e choramos na presença de Deus, tudo é recolhido, tudo é contado, tudo é visto. Às vezes a gente, quando está vivendo um momento de aflição e chora, acha que ninguém se importa conosco, que ninguém está vendo. Não é verdade, porque Jesus Cristo veio para que todas as lágrimas que são derramadas do seu rosto, né, sejam contadas. Amém? Ele veio te consolar. Ele dá resposta às tuas lágrimas. Eu adoro chorar na presença de Deus. Outro dia a Eliana deu esse testemunho aqui na reunião dos pastores, a pastora Eliana. Ela disse assim que fazia tempo que ela não chorava na presença de Deus. E eu conheço a Eliana desde quando ela era solteira, jovem. E ela era realmente muito chorona. Era uma pessoa que era fácil de se derramar na presença de Deus. Aí ela falou, faz muito tempo que não acontece isso. Aí ela começou a buscar o Senhor para o Senhor avivar esse aspecto na vida dela, porque nem sempre o choro vem de tristeza, às vezes o choro vem de um quebrantamento, uma entrega, não é? E ela pediu essa experiência para Deus e Deus começou a tomá-la num choro e trouxe libertação. Eu adoro chorar na presença de Deus. Você chora, não é? Você derrama as suas emoções para que Jesus faça aquilo que Ele veio fazer. Ele enxuga as suas lágrimas. E quando você sai da presença de Deus, você é outra pessoa. Você é cheio de ânimo. Aquela opressão já não existe mais. Aquela visão que te domina já passa. Amém?
Porque Jesus, ele consola, ele nos consola. E aqui ele usa uma figura linda. Às vezes a gente declara esse texto e não entende. Primeiro ele põe uma coroa de alegria. Depois ele coloca o óleo, né? O óleo, o que era o óleo naquele tempo? O óleo era perfumado, é o perfume de hoje. Sabe quando você vai se arrumar para sair, para vir à igreja? Você penteia o cabelo, né? Naquele tempo, eles colocavam turbantes. O homem não se apresentava diante de Deus com a cabeça descoberta. Hoje a gente não entra na igreja, não pode estar de boné, né? A gente descobre a cabeça. Mas a figura para o judeu era o contrário. Primeiro cobria a cabeça. Então o que Jesus faz quando ele chega? Ele coloca uma coroa de alegria. Então você vai se preparando para se apresentar. Ele coloca uma coroa de alegria. Aí você vai pegar o óleo perfumado e vai se perfumar. Em vez de você esprear o seu perfume, você coloca o perfume da felicidade, da plenitude, da alegria. E ele te veste com roupas de festa. Amém? Você se veste todo bonito. Você coloca a coroa de alegria. Você se perfuma e você se apresenta diante de Deus. É isso que Jesus faz. Ele te coloca por inteiro e bonito. Sabe aquela sujeira do seu pecado, aquilo que te deixa feio, aquilo que te deixa alquebrado, aquilo que te deixa caído. Quando Jesus chega na nossa vida, ele renova todas as coisas. Coroa de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Amém? É isso que Jesus faz. Eu gostaria de colocar um adendo aqui. Outro dia eu fui questionada sobre a minha ênfase na pregação sobre as bênçãos. Falaram, pastora, você fala muito sobre bênção. Aí eu fiquei pensando assim. Eu falei, olha, eu vou te dizer por que eu falo sobre bênção. Eu amo falar, é o tema central da minha pregação, é falar sobre bênção. Não é falar sobre luta, eu não gosto muito de falar. Embora eu entenda batalha espiritual, eu falo sobre batalha espiritual. Não gosto muito de ministrar sobre questões da alma, embora eu sei que o Espírito Santo cure. Acho que são unções diferentes. Mas tem uma coisa que eu gosto de pregar. Vitória, bênção e conquista. Essa é a ênfase da minha pregação. Você que ouve a minha pregação, saiba que em algum momento você vai ouvir sobre isso. Essa é a minha ênfase. E eu fui questionada sobre isso. Aí eu pensei e dei a resposta que, para mim, é a minha resposta. Eu acho que Jesus pagou um alto preço. Ele pagou o preço de sangue. Ele veio, deixou a sua divindade, as suas riquezas, né, nos céus, se limitou a esse corpo frágil, viveu entre nós pecadores, foi capaz de viver desilusão, decepção, abandono, traição. E ainda morreu a pior morte, dolorida, cheia de vergonha. Quando eu penso que um jovem de 30 anos, que tem o poder dos céus, ficou lá sofrendo até morrer e não desceu da cruz, eu sou muito grata a Jesus. Eu penso, Jesus pagou um alto preço. Se eu achar que eu não sou abençoada, se eu não crer na minha bênção, não receber a minha bênção, para mim o sacrifício de Cristo foi em vão. Eu tenho que valorizar o sacrifício de Cristo. Para isso eu tenho que buscar nele a minha cura, para isso eu tenho que buscar nele a minha provisão, para isso eu tenho que buscar nele a minha alegria, porque se eu não tiver essas coisas, eu estou desprezando o alto preço que ele pagou por mim. Amém? Se você é capaz de ter uma vida miserável e se conformar com ela, você está desprezando o sacrifício de Jesus. Você entende isso? Eu e você, nós temos que ter uma vida de vitória. Amém? No meio das circunstâncias, mesmo em tempo de aflição, sabendo que o Senhor está ali com você, ter sabedoria para lidar com todos os momentos da sua vida. Eu não estou dizendo que a gente só vai ter momento
alegre, nós temos momentos de aflição, mas Jesus disse, o que Jesus fala de aflição? No mundo tereis aflições, ele deixa muito claro sobre isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando nós passamos por aflição e não temos bom ânimo, nós não entendemos que Jesus veio e pagou um alto preço, nós desprezamos o que Ele fez por nós. Então eu sempre peço perdão a Deus. Deus, eu estou passando por isso, mas eu vou buscar a resposta, eu vou buscar minha saída, eu vou buscar minha vitória, porque a palavra de Deus diz que eu sou mais que vencedora, porque se eu não for, eu estou desprezando o que o Senhor fez por mim. Por isso que a minha palavra é cheia de bênção. A bênção vem dos céus, a bênção vem porque Deus me amou e te amou tanto que Ele enviou Jesus para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Jesus, Ele trouxe, a sua obra foi plena. Ele veio nos livrar de todo o roubo do inferno. João 10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu venho para que tenham vida e a tenham em abundância. A obra do inferno de Satanás é trazer roubo na sua vida. Roubo da sua alegria, roubo da sua saúde, roubo nos seus relacionamentos, roubo na sua provisão. É a artimanha, é isso que ele faz. Mas Jesus, ele veio dar resposta a todas as suas necessidades. João 15:7 diz assim, Jesus dizendo para os seus discípulos: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes, e vos será feito. Olha o que Jesus disse: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Amém? O que significa isso? Se você tem relacionamento com Jesus Cristo, se você tem intimidade, se você lê a palavra, você não vai pedir coisas que não são boas para vocês. Porque tem um texto que diz assim: pedis e pedis mal. Pedis e não recebereis, porque pedis mal para o vosso próprio deleite. Quem está em Cristo e as palavras de Cristo em você, você não vai pedir mal. O que você pedir, você vai receber. Porque você já vai estar dentro da esfera do Espírito Santo, entendendo a vontade e o propósito de Deus para a sua vida. Amém? E o que você pedir, você vai receber do Senhor. Às vezes eu fico impressionada sobre algumas coisas que o Senhor faz na minha vida. Daqui uns dias eu vou dar o testemunho completo, mas eu orei muito tempo por uma questão. Essa semana Deus me deu resposta. É que eu vou esperar se concretizar para dar o testemunho, mas a hora que Deus me deu a resposta, eu fiquei assim chocada. Eu falei assim: por que eu estou tão chocada? Simplesmente porque aconteceu, porque eu tinha certeza que ia acontecer. Mas é assim que Deus faz nas nossas vidas. Se você estiver em Cristo e as palavras de Cristo em você, você pede o que você quiser, que Deus concede ao seu coração. Gente, e passa a ter visão grande. Você tem que aprender a ter visão grande. Se você lê a Bíblia, se a gente lê a Bíblia, o que Deus faz são tantas coisas maravilhosas, tantos milagres. A gente tem que ter uma visão de conquista, de avanço, de abundância, de progresso. Esse é o tempo da oportunidade nas nossas vidas, para nós avançarmos. No Brasil, as oportunidades estão abertas, a igreja está avançando. É hora de você falar de Jesus e ganhar a sua família, entrar em campanha de oração com o pastor Daniel e ganhar todos na sua casa. Amém? Pede o que você quer. Você quer salvação? Você vai ter a salvação da sua casa. Amém? Glória a Deus. Eu dou testemunho aqui, eu orei
muitos anos por 2 tios, um da parte da minha mãe e um da parte do meu pai. Porque na minha casa, eles têm família grandes. Minha mãe teve 7 irmãos, meu pai teve 7 irmãos. A família da minha mãe era cristã evangélica. A família do meu pai já tinha envolvimento com idolatria, feitiçaria. Mas muitas pessoas se converteram pelo testemunho. E eu orava muito por um tio, da parte da minha mãe, e uma tia da parte do meu pai. Os 2 foram tremendamente trabalhados por Deus e aceitaram Jesus antes da sua morte. É um testemunho tão tremendo, uma coisa tão incrível. A gente tem que aprender a buscar e a crer, porque isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Por isso que eu gosto de Isaías 61. Agora tem o resultado da obra de Jesus. Jesus, ele veio e nos cura o nosso físico, a nossa alma, o nosso espírito. Isaías 61, 3. Qual é o resultado? A fim de que se chamem, de que eu e você nos chamemos, né? Carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Engraçado, ele usa uma figura aqui, o profeta, que é uma figura muito própria daqueles habitantes do Oriente Médio. Carvalhos. Carvalho é uma árvore de grande porte. Ela é longeva, ela pode durar até 1000 anos de idade. E ela tem uma raiz muito profunda e forte. É por isso que Deus diz que quando Ele faz essa obra, nós nos tornamos carvalho. Ele usa a figura de uma árvore forte, de uma árvore frondosa, de uma árvore longeva. Eu acho que Ele quer descrever aqui alguma coisa muito importante, muito forte, com consistência. É isso que Deus faz nas nossas vidas. Nos tornamos carvalho de justiça. Justiça fala do que é reto, do que é certo, daquilo que procede do Pai, onde não há engano, onde não há mentiras, onde há verdade, onde há amor, onde há responsabilidade, compromisso. Nós somos carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor. Fala sobre territorialidade. Nós não somos, Ele não usou uma figura ambulante. Ele usou uma figura que tem raiz, que é colocado num território. Nós somos chamados por um território, nós somos plantados. Você é plantado para um lugar onde você vai florescer. É incrível como Deus tem uma história para o homem, não é? Para a sua criação de forma completa. Tanto é que no fim de todas as coisas, quando Deus purificar a terra do pecado, Ele nos dará um corpo glorificado, renovado, mas Ele vai fazer novos céus e nova terra. Porque Ele tem compromisso com toda a criação. E quando Deus alcança a mim e a você, Ele nos coloca num território, porque nós seremos instrumentos de restauração daquele território. Amém? Quando Deus cria Adão e Eva, Ele diz assim: agora vocês gerenciarão a terra. Vocês terão domínio. Nós temos domínio ainda sobre a terra. Por isso que você é plantado num lugar, você é plantado no lugar onde você mora, você é plantado aqui nessa igreja, você é plantado aqui nessa cidade, você é plantado aqui nessa nação. É responsabilidade nossa tudo isso. Nós temos que entender a nossa herança. Quando Deus nos resgata e Ele nos salva, nós temos compromisso com vidas. E nós temos compromisso com territórios. Nós nos tornamos carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para que Ele seja glorificado. Glória a Deus. E aqui, em Isaías 61:4, continua dizendo a obra que nós faremos. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os diante destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Aqui ele começa a falar sobre
a restauração do território. Deus restaura o homem e ele, através do homem, começa essa restauração do território. Então, tudo que está caído, nós vamos edificar. Tudo que está destruído, nós vamos construir. A partir daí, do versículo 8 em diante, ele começa a dizer sobre a restauração de todas as coisas, que se cumprirá plenamente quando Jesus voltar na sua segunda vinda. Mas o processo já está acontecendo. Israel será restituído de todo o roubo. Aqui Isaías, o profeta, está falando para Israel. Mas nós podemos trazer para nós também, para as nações da terra. Porque a gente sabe que Jesus veio para cumprir a história de Israel e do povo de Israel, porque tem um pacto com eles. Eles são a videira, nós somos enxertados na videira. Então o profeta está falando de Israel, mas à medida que somos enxertados e Deus nos restaura, nós vamos restaurando e passando por esse processo também. É por isso que você pode chamar para si e para a nossa nação as bênçãos que está sobre Israel. Eu estava conversando sobre esse texto com Lamartine. E o povo de Israel, eles têm muitas festas, muitas festividades que trazem uma lição para o povo. É uma representação daquilo que acontece no mundo espiritual. E o jubileu, que são 50 anos, ele tem uma representação de resgate. E Isaías 61 fala sobre o jubileu. Toda a concepção do jubileu. A restauração completa. E nós estamos vivendo na nossa nação a celebração de 200 anos. O final de um jubileu. Amém? É lógico que o nosso jubileu não precisa ter uma data específica, porque hoje o nosso jubileu, a nossa restauração completa aconteceu em Cristo Jesus. Mas profeticamente você pode trazer para si e avivar no seu coração os conceitos do jubileu. E está tudo aqui em Isaías 61. Israel será restituído de todo roubo. A nação brasileira, nós temos que clamar para que ela seja restituída de todo roubo. A gente teve aí governos que espoliaram, que roubaram, escândalos de corrupção nunca vistos na história da humanidade. O Brasil estava sendo invadido por demônios de roubo. E a gente tem orado e tem clamado a Deus e o Senhor tem passado a limpo a nossa história. E por vezes Satanás quer ainda continuar com essas amarras e nós temos que orar. Porque Isaías 61:8, Deus nos promete isso. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a recompensa e com eles farei aliança eterna. Amém? A iniquidade do roubo, Deus odeia a iniquidade do roubo. Esses mandatários aí, essas pessoas que ocupam lugar de autoridade, que roubam. O Senhor vai julgá-los a todos. Já pensou a sentença que virá para cada um? E nós temos que orar, porque Deus pode trazer aqui, hoje e agora. Não precisa ser na eternidade, não. É lógico que quando Jesus sentar no trono de Jerusalém, isso vai acontecer plenamente, mas pode acontecer hoje no processo de restauração da nossa nação. Amém? Para isso eu tenho que fechar as brechas na minha vida. Eu não posso roubar. Eu não posso roubar nos dízimos e nas ofertas, quando eu sei que 10% de tudo que tenho é do Senhor. E o homem que rouba a Deus. Porque se você rouba homem, você terá um tribunal para te julgar. E se você rouba a Deus, quem te julgará? O próprio Deus. E é por isso que muita gente é amaldiçoada, porque não entende que está vivendo na esfera do roubo. É amaldiçoada. Eu falo para os pastores, quando alguém vem orar por problema financeiro, pergunta se é dizimista. Se não for dizimista, não perca o seu tempo orando. Porque se Deus não abençoar, homem nenhum pode abençoar.
Outro dia eu tive a oportunidade de ir no Palácio da Alvorada esses dias. E eu nunca tinha entrado lá, na casa da presidência. Eu nunca tinha entrado lá. E eu entrei lá, aceitei o convite para orar pelo presidente, a primeira-dama. E para pisar lá naquele lugar, eu nunca tinha pisado. Lamartine já foi algumas vezes, eu não. E eu pisei naquele lugar, discretamente, pus o pé mesmo. E orei a Deus, falei, Senhor, abençoe esse lugar. Abençoe essa família que ocupa esse cargo. Comecei a orar por eles. E falei, Senhor, me mostra como que eu devo orar agora nessa fase. Deus me deu Malaquias 3:7. Depois você vai lá. O que nós enfrentamos ainda na nossa nação é a raiz da iniquidade do roubo. Está arraigado, tem que arrancar. Um dia nós temos um ato profético aqui, a gente pegou uma planta, né, que estava plantada num vaso, arrancamos e pegamos e esmagamos aquelas raízes. Porque a gente tem que orar por isso na nossa nação. Isso não pode continuar vencendo, não é possível. É responsabilidade nossa. Você sabe que o dia que você chegar diante de Jesus, na celebração, nós vamos chegar como as nações se apresentarão diante do rei. Eu não vou chegar lá, a Lilian, sozinha. Eu vou chegar lá com a comissão do Brasil. Você sabia disso? As nações se apresentarão diante do rei. Essa é a responsabilidade que nós temos com a nossa nação. Tem gente que diz, não podemos nos posicionar. Isso aqui não é coisa de Deus. É coisa de Deus sim, porque é responsabilidade nossa. Amém? Israel terá reconhecimento e honra das nações. 61, 5 e 6. E nós também. Você sabe que tem uma palavra profética sobre o Brasil? Que nós seríamos a nação que traria o avivamento nos últimos tempos? Que nós seríamos o celeiro de missionários? Que nós seríamos o celeiro da terra? Por que você acha que nós produzimos tanto? Nós temos que orar pelo agronegócio. Não temos que ficar contra o agronegócio. Por que tem gente que se desponta aí como liderança contra o agronegócio? Eu vim do interior, minha família tem fazendas. Gente, o povo do campo trabalha pra caramba. E às vezes tem que lutar contra um sistema predatório. Porque o governo, muitas vezes, em vez dele facilitar, ele é o opressor. Por quê? Cria dificuldade para ganhar facilidades. Nós temos que orar pela produção da nossa nação. Como é que acontecem os desmandos de pessoas, líderes de empresas, terem os seus bens arrestados, sem que haja um inquérito instaurado, sem que haja uma sentença de condenação? Essas pessoas que estão trabalhando, gente, porque o empresário trabalha pra caramba, e para sobreviver numa dificuldade, num governo predador como o do Brasil, não é fácil. Ser arrestado os bens, ser atacado por qualquer coisa. A gente tem que se indignar a ponto de orar, ajoelhar e clamar, Senhor Deus, eu não aceito. Isaías 61, 5 e 6 diz assim: os estrangeiros se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros servirão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Isaías 61, 9. A sua prosperidade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. É isso que nós entendemos que Deus terá para o povo de Israel. No milênio, quando Jesus assentar no trono de Davi em Jerusalém, as nações terão que ir lá. Todo ano, na festa dos tabernáculos, porque se não forem, não terá chuva nas suas terras.
Mas não só isso, eles trarão as riquezas, eles trabalharão, eles abençoarão. Gente, mas nós temos que orar por isso também na nossa nação. A gente não tem que viver o roubo, a gente tem que viver as bênçãos. Amém? Nós temos que buscar isso. E eu quero terminar essa palavra nos últimos versículos. Aí eu falei muita coisa aqui. Nos últimos versículos que fala sobre a salvação completa, que é o tema da mensagem. Isaías 61, você chega na sua casa e começa a ler. É o texto mais lindo do Velho Testamento. Salvação completa, redenção plena. Tanto do seu choro, quanto da sua propriedade. Tanto da sua alma, como da sua herança, da sua riqueza. O homem justo deixará a herança para os filhos dos filhos. É isso que você tem que orar pela sua vida. Amém? Isaías 61, 10 e 11 diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor. Eu vou me alegrar demais. A minha alma se alegra no meu Deus, porque Ele me cobriu de vestes de salvação. E me envolveu com manto de justiça, como o noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Começa a falar aqui, ó, da alegria que nós teremos por causa da salvação. Você tem que sair daqui essa manhã, depois de ouvir essa palavra, alegre. Observando o que falta na sua vida para que seja abundante. O que falta? Melhor relacionamento com o marido, com a esposa, com a família. Começa a orar. Tem que haver amor, o vínculo perfeito, né? O vínculo perfeito é o amor. Clama por amor, presença de amor nos seus relacionamentos. Está faltando o quê? Mora num lugar feio? Começa a orar pela restauração do lugar onde você mora. Você vai transformar através da sua oração. Através da sua ação, você vai transformar. Então aqui, ó, Isaías 61, 10 e 11. A alegria plena. Você está alegre hoje? Regozija-se no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque Ele me cobriu de vestes de salvação. E depois ele diz assim: o Senhor Deus fará brotar justiça e louvor perante todas as nações. Justiça e louvor perante todas as nações. Gente, nós estamos evoluindo, nós estamos caminhando. Quando eu vi nas manifestações do 7 de setembro uma grande multidão orando o Pai Nosso, gente, isso é o avanço da igreja no Brasil. Quantas vezes outras coisas foram invocadas na nossa nação, agora estão orando a oração que Jesus nos ensinou. Você não ficou feliz com isso? Deus vai ouvir dos céus e vai se mover em nosso favor. Amém? Glória a Deus, é isso que você quer na sua vida? Amém, fecha os seus olhos. Eu quero fazer uma oração de entrega agora. Ore comigo. Algumas pessoas vão se entregar pela primeira vez. Outras pessoas vão reiterar o seu propósito, a sua aliança que tem com Jesus Cristo. Ore comigo agora e diga assim: Senhor Deus, eu entrego a minha vida. Eu me rendo ao Senhor. Quebra, Senhor Deus, as minhas amarras com o mal. Senhor Deus, eu não quero desprezar o que Jesus fez por mim. Por isso eu me aproprio agora do seu sacrifício. Senhor Deus, derrama sobre mim a alegria do Espírito Santo. Senhor Deus, me lava dos meus pecados. E me dá direção para todos os passos da minha vida. Senhor Deus, me usa como instrumento de restauração. E me abençoa em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor.
Se você fez essa oração de entrega a Jesus pela primeira vez, que com o coração a gente crê em Jesus para que sejamos salvos, mas com a boca nós confessamos o senhorio de Jesus. Se você fez essa oração de entrega pela primeira vez e confessou a Jesus pela primeira vez na sua vida, levanta a sua mão. Tem alguém que fez essa oração de entrega pela primeira vez hoje? Que está aqui presente? Eu não estou vendo ninguém, mas também com essa luz apagada desse jeito. Tem que acender um pouco mais as luzes. Tem alguém que fez essa oração de entrega pela primeira vez? Levante a sua mão. Não estou vendo ninguém aqui. Se você está aí na sua casa, nós estamos com muitas pessoas online. Se você que está aí na sua casa fez essa oração de entrega pela primeira vez, acione o QR Code. Você vai responder algumas perguntas para que nós possamos conhecer você. Amém? Agora eu gostaria que você ficasse em pé. Agora. E o que eu quero que você se posicione, você que já tem a Jesus no seu coração, é que você nesta manhã não despreze o que Jesus fez por você. Não aceite nenhuma dor, nenhuma perda, não aceite escassez na sua vida. Porque para isso Jesus morreu. Para isso Ele veio, para isso Ele morreu. Tanto na sua vida pessoal, como na vida da sua família, como na vida da nossa nação. Nós não podemos aceitar. É nossa responsabilidade. Como filhos de Deus, assumir a identidade de filhos. E clamar aquele que tudo pode para nos dar tudo o que necessitamos. Amém? Glória a Deus. Levante a sua mão para o alto. Faça o seu pedido para Deus agora. Senhor Deus, aqui está o seu povo, clamando, Senhor, para que o Senhor venha e intervenha em suas histórias. Senhor Deus, tira todo o opróbrio das nossas vidas. Tira toda a escassez da nossa vida. O Senhor é aquele que odeia a iniquidade do roubo. Mas o Senhor tem a restituição plena. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos porque Jesus desceu dos céus e veio até nós para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. No mundo teremos aflições, mas nós vamos ter bom ânimo. Nós nos levantamos agora no Senhor, porque o Senhor venceu o mundo. O Senhor é aquele que nos deu a vitória é esta. Que o Senhor veio ao mundo e venceu Satanás, e nós pela fé vencemos também. Senhor Deus, por isso agora eu te peço que o Senhor abençoe o teu povo, Senhor Deus, que o Senhor responda, Senhor, responda agora do alto céus, derrama sobre eles uma bênção sem medida, Senhor Deus, que nós tenhamos visão ampliada. Senhor Deus, nós queremos ver ao Senhor, nós queremos entender o amor, nós queremos entender a filiação. Senhor Deus, em Cristo Jesus, responde a cada um, restaura, abençoa, Pai, em nome de Jesus. E nós nos alegramos no Senhor, em Cristo Jesus, que nos dá tudo que nós necessitamos. Louvado seja o Senhor, nós não desprezamos o sacrifício de Cristo. Declare comigo agora, diga assim: Senhor Deus, eu não desprezo o sacrifício de Cristo. Jesus pagou um alto preço pela minha vida abundante, para que a minha bênção venha sobre a minha vida. Por isso agora, em Cristo Jesus, eu recebo dos céus aquilo que eu necessito. Eu creio, Senhor Deus, que eu já recebi aquilo que o Senhor tem para a minha vida em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor.